nós trouxemos aqui o Cássio Gonçalves. Ele é filho de Antônio Gonçalves. Antônio Gonçalves foi o prefeito que fundou a escola, tá? Ele vai falar um pouquinho para vocês da história da nossa escola. Espero que vocês, escutem direitinho, aprendam direitinho. Tudo que ele for falar é muito importante, tá? Seja bem-vindo, Cássio. Boa tarde, minha gente. Eu de manhã fiz palestra para 2 turmas. O pessoal prestou atenção direitinho. Vamos ver se vocês vão ganhar da turma da manhã, tá bom? Ver se todo mundo vai ouvir direitinho e aprender alguma coisinha que a gente vai tentar passar, tá ok para vocês? Bom, como ela já disse, meu nome é Cássio Gonçalves. Eu já fui professor, já dei aula, já fui diretor de escola lá na Bahia. Eu morei lá um tempo e depois voltei para Monlevade, que eu sou aqui, sou daqui. Eu sou nascido aqui em Monlevade, nasci ali na Areia Preta, depois me mudei para Vila Tanque, onde eu morei até me casar, etc. Fui para Belo Horizonte, estudei na escola técnica e voltei para cá. Já estou aqui, já tem bastante tempo de volta, e hoje moro em João Monlevade, mas na verdade não é bem João Monlevade, porque onde eu moro é São Gonçalo Rio Abaixo e é Santa Rita de Pacas. Resolvi morar na roça, morar na chácara e estou lá, feliz da vida. Eu não vim aqui para ensinar nada para ninguém. Eu vim aqui para contar história. Quem é aqui que gosta de ouvir história? Ótimo, muito bom. E quem gosta de contar história? Então nós vamos tentar fazer isso. Eu vou tentar contar um pouco da história para vocês, para que amanhã, quando vocês forem contar a história, vocês também saibam o que vocês vão contar, não é isso? Eu vou falar sobre a história do Centro Educacional, mas eu também vou falar um pouco da história de Monlevade. Sabe por quê? Porque o Centro Educacional tem muito a ver com a história toda que aconteceu antes dele, né? E eu quero aqui agradecer a atenção do Centro Educacional, por ter me convidado para vir aqui para contar essa história para vocês, e eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu sei que vocês todos têm as atividades de vocês para fazer, então eu vou tentar contar rapidinho, tá bom, gente? Bom, o Centro Educacional foi inaugurado em 1972, como a vice-diretora falou, vice-diretora, não é isso? Foi na época que meu pai foi prefeito aqui, ele foi prefeito aqui 2 vezes, e em 72 ele inaugurou essa escola aqui. Ele tomou posse em 71, já 12 dias depois ele já constituiu uma comissão, essa comissão começou a trabalhar, já fizeram o projeto. Quando foi em abril de 72, isso era 1971, abril de 72, a escola começou a funcionar, foi inaugurada. É claro que ela não estava toda prontinha, mas tudo que precisava para funcionar estava funcionando. Inclusive esse anfiteatro aqui estava pronto, só não estava acabado. Ele foi inaugurado em 73, um ano depois, tá? Tanto é que a placa ali fora leva o nome dele, Antônio Gonçalves, anfiteatro Antônio Gonçalves. Mas eu faço um trabalho na internet que eu comecei chamado Juntando Histórias. Vocês estão vendo lá? Olha lá. Lá tem uma pena, e essa pena ela antigamente, muito antigamente, nem era do meu tempo, foi muito antes do meu tempo, aquela pena usava para escrever, não sei se vocês sabem, né? As pessoas tinham a tinta e escreviam aquela pena. Então eu resolvi colocar aquela pena como um símbolo do projeto que eu desenvolvo na internet e fora dela também, mas mais na internet, através de vídeos que eu estou contando histórias de João Monlevade, das cidades aqui da região toda, né? Então eu uso esse símbolo, Juntando Histórias, num canal que eu chamo que é chamado de Índice TV. Então lá vocês vão conhecer mais das histórias de Monlevade, da região, etc. Então quem quiser acessar lá depois, Índice TV no YouTube, e vai poder acompanhar tudo. Também no Facebook tem lá Índice TV, Juntando Histórias, na verdade, Juntando Histórias João Monlevade. O outro símbolo que eu uso no projeto chama-se esse trem. Mineiro é trem, não é? Tudo nosso é trem. O microfone é um trem, a mesa é um trem, tudo é trem.
temos o trem, e eu estou chamando de trem mineiro da história. E eu quero convidar vocês aqui agora, para a gente entrar nesse trem e fazer umas viagenzinhas rápidas, tá? Só que nós vamos fazer uma viagem, pode ir, nós vamos fazer uma viagem, pode ir mais, aquele ano ali, ó, 1817, é tempo pra caramba, é muito tempo. O que aconteceu nesse ano? Quem já ouviu falar num cara chamado Jean Monlevade? Todo mundo conhece Jean Monlevade, por quê? É o nome da nossa cidade, não é isso? João Monlevade. Jean, ele era francês, né? E virou João aqui no Brasil. O Jean Monlevade veio lá de Paris e chegou aqui no Brasil naquele ano, lá, 1817. Aí por que eu estou falando do Jean Monlevade se o Centro Educacional foi muito tempo depois inaugurado? Porque tudo começou lá, né? A vida de vocês está vinculada a essa data, por incrível que pareça, né? Então tudo começou lá. E eu quero que vocês entendam um pouquinho, se vocês saírem daqui depois entendendo que as coisas eram bem diferentes do que estão hoje, para a escola e para a vida de vocês, eu já estou feliz da vida. Então lá em 1817 ele chegou no Brasil, veio para cá, para Minas Gerais, um amigo dele lá na França, lá em Paris. Sabe de onde era o amigo dele? Aqui de Rio Piracicaba. Olha onde que o cara estava. Ele foi para lá para estudar medicina. Os dois caras amigos lá. O Jean Monlevade falou: ô Ildefonso, eu estou indo para Minas Gerais. Aí o Ildefonso falou: eu vou te dar uma carta para você levar para o meu pai, que mora lá em São Miguel do Piracicaba. Piracicaba naquela época chamava São Miguel do Piracicaba. O Ildefonso entregou a carta para ele, ele veio para cá. Quando ele chegou em 1817, pouco depois ele arrancou e veio para Minas Gerais. E veio parar aonde? Aqui. Foi lá na casa do pai do Ildefonso e tal. O pai do Ildefonso indicou para ele essas terras e ele comprou as terras que são ali da fazenda. Quem conhece aqui a Fazenda Solar? Todo mundo conhece, né? A Fazenda Solar foi construída pelo Jean Monlevade. O Jean Monlevade construiu a fazenda para ele morar e ao mesmo tempo ele montou uma empresa naquela época. O cara era danado. Ele montou uma empresa chamada Forjas Catalã. A Forja Catalã fabricava enxada, pá, picareta, essas coisas. Muito bem. Só que acontece, hoje é Bel Mineira, mas eu vou contar a passagem para vocês, o que aconteceu, tá? Em 1872, ele morreu. O Jean Monlevade morreu. Você sabia que o Jean Monlevade morreu? Morreu. Mas aí o que aconteceu? Os filhos dele quiseram tocar a fábrica. Só que o Jean Monlevade era um cara danado, trabalhador, os filhos já não eram tanto, aí a coisa não deu certo, eles pararam de produzir e venderam a fábrica para um outro cara chamado Visconde Barão de Mauá. O Barão de Mauá também era muito empreendedor, era muito rico, etc., mas também não deu certo. A fábrica não foi para frente. Já que a fábrica não foi para frente, ele ficou devendo muito. Quando a gente deve muito para banco, o que o banco faz? Toma da gente, não é isso? O que o Barão tinha para ser tomado? A fazenda aqui e a mina do Andrade, que era onde tinha o minério, e o Jean Monlevade tirava o ferro, o minério, para poder fabricar o aço, fabricar as ferramentas que ele fabricava. Tá certo? Nesse meio tempo, parou tudo. O Jean Monlevade morreu, os filhos dele mudaram daqui, a fazenda ficou abandonada, né? Parou, o Monlevade parou. Quando foi em 1921, ou seja, ele morreu em 72 e, sei lá, 50 anos depois ali, mais ou menos, que a coisa de Monlevade começou a mudar de novo. Monlevade ficou muito parado de tudo. A fazenda ficou lá abandonada. Para vocês terem ideia, nem os móveis que tem lá hoje são da época do Jean Monlevade, já foi depois. Bom, aí, o que aconteceu na história? Chegou aquele cara ali. Aquele cara chamado Gaston Barbanson. Quem que é esse cara que ninguém conhece? Todo mundo conhece Jean Monlevade, mas aqui ninguém conhece Gaston Barbanson, não é nada? Alguém aqui conhece Gaston Barbanson? Ninguém? Pois é, eu também conheci muito pouco.
Aí, ó, tem um pessoal ali que conhece. O Gaston Barbanson chegou aqui, ele era belga, lá da Bélgica, lá da Europa também, pertinho da França, pertinho lá dos Paris da vida lá. Ele chegou aqui no Brasil, foi para Sabará, montou a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, lá em Sabará. A primeira Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira não foi em Monlevade, foi em Sabará. Ele chegou lá, montou, e falaram com ele que tinha essas terras aqui, e que tinha um minério muito bom aqui em cima. O que ele fez? Veio a Monlevade. Naquela época, gente, essa região de Monlevade era mato puro. Vocês acham que era igual está hoje? Nada. Mato, mato, mato. Você andava só de burro, cavalo, carroça, não tinha carro, não tinha nada não. Então ele chegou aqui no lombo de burro, de cavalo, e quando ele chegou lá embaixo, na fazenda, ele falou: opa, gostei desse trem aqui. Gostei desse trem, vou comprar esse trem e vou construir uma indústria siderúrgica aqui. Esse cara ali, ó, Gaston Barbanson. Aí Monlevade mudou tudo de novo, tá? Monlevade mudou tudo de novo e virou o que nós conhecemos hoje, né? Por quê? Porque esse cara um dia chegou aqui e falou: vou montar uma siderúrgica nesse trem aqui, eu quero essa cidade aqui, o minério aqui é bom, tá tudo fácil, eu tenho água ali no rio. Resolveu montar. Voltou lá para a terra dele, lá em Luxemburgo. Ele era belga, mas morava em Luxemburgo, e a empresa que ele tinha montado lá também, né, era lá luxemburguesa. Ele voltou para lá, e de 21 até 27, Sabará continuou funcionando aqui, não tinha começado ainda. Aí ele mandou para cá um cara que muita gente aqui vai conhecer. Quem é que já ouviu falar no tal de Luiz Enche? Luiz Enche, muita gente conhece. Aqui atrás tem uma escola chamada Luiz Enche, não é isso? Também foi construída na mesma época que foi construída aqui. Assim como o posto médico aqui atrás também foi construído, também inaugurado em 72. Também na administração do Antônio Gonçalves, do meu pai. Bom, aí, o que aconteceu na história? O Luiz Enche chegou para construir a Belgo-Mineira. Ele chegou para construir tudo que está lá embaixo. Só que aqui não tinha nada. Mato, 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 onça, bicho, não é só isso que tinha aqui. E a fazenda. Tá? Aí muita gente fala assim: a Belgo-Mineira foi, né, começou com o Jean Monlevade. Não foi. Infelizmente não foi. O serviço que o Jean Monlevade fazia, as máquinas que ele usava, não tinham nada a ver com o que precisava para a nova indústria. Então esse cara começou tudo do zero. As máquinas do Jean Monlevade que estão lá na fazenda até hoje, que virou museu, aquelas máquinas nunca mais foram usadas, depois que os filhos abandonaram tudo, largaram tudo e foram embora. A Belgo-Mineira começou do zero. E não tinha casa para morar, né? Precisava de muito trabalhador, muito funcionário, muito empregado. Não tinha casa para morar, tiveram que construir casa. Não tinha rua, tiveram que construir rua. Não tinha água, tiveram que colocar água. Não tinha energia elétrica, tiveram que colocar energia elétrica. Tudo isso eles fizeram. Para quê? Para funcionar a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. E aí a companhia foi crescendo, crescendo, crescendo. É hoje o que vocês já conhecem, né? Virou ArcelorMittal, o tal do Mittal lá da Índia veio e comprou uma parte, a maior parte da empresa, e ele, mais o pessoal da Arvete, vai passar a ser os donos. Muito bem, nesse período, o que acontecia com o Carneirinhos? Quem é aqui que era daqui de Carneirinhos, essa região em torno aqui? Levanta a mão para eu saber mais ou menos. Carneirinhos, bairro de Luz, bairro Lucília, bairro Rosário, essa região toda. Muito bem. Naquela época, só existia estrutura lá em Monlevade. Eu vou chamar de lá Monlevade, apesar de que aqui também é Monlevade, né, gente? Lá na antiga Monlevade, vamos dizer assim. Carneirinhos, não existia quase nada. Tinha a Avenida Getúlio Vargas aí, para vocês terem ideia. Eu estou com 63 anos de idade. Eu vi a Avenida Getúlio Vargas de barro, de terra. Naquela época era terra. Aqui era uma estrada que ia para Belo Horizonte, para vocês terem ideia. Passava nas Pacas, seguia para Santa Bárbara, Barão e tal, chegava em Belo Horizonte. Ok? De terra. Então a estrutura aqui era muito ruim. Não tinha médico,
não tinha rua, não tinha saneamento, não tinha esgoto, não tinha nada, né? As pessoas, quando iam ao banheiro, jogavam na fossa, jogavam na latrina, como eles chamavam antigamente. Então Carneirinhos era meio abandonado. Aqui eram fazendas, na verdade. Tá bom, gente? Essas fazendas foram se dividindo e criando os bairros, que é o que nós temos hoje. Bom, em 1964, antes um pouco de 64, 61, 62, começou um movimento para tornar Monlevade uma cidade. Monlevade naquela época não era cidade. Monlevade pertencia a Rio Piracicaba, né? Tudo que a gente tinha ia para Rio Piracicaba. Aqui produzia, o prefeito era em Rio Piracicaba, a prefeitura era em Rio Piracicaba, a Câmara Municipal era em Rio Piracicaba. Aqui não tinha nada, só tinha Belmiro Mineiro, Carneirinhos, Cruzeiro Celeste, as coisas eram a maior parte fazendas, estrutura muito ruim. Com o tempo, Carneirinhos foi crescendo, virou o centro da cidade, cresceu mais e lá embaixo ficou esquecido, né? Nesse meio tempo, entrou uma turma que falou assim: ó, nós queremos transformar Monlevade numa cidade. Esse grupo quis emancipar a cidade. Emancipar o que é? É passar de distrito para a cidade, né? Aí passou a ter prefeito, passou a ter câmara, passou a ter tudo aqui na própria cidade. Desse tempo todo, esse grupo então conseguiu fazer, naquela data lá, 29 de abril de 64, tornar Monlevade de um distrito, transformar em cidade. Qual a vantagem disso? Todas. O dinheiro é nosso, fica aqui, né? Vamos investir em escola, em saúde, etc. Só que Carneirinhos não tinha nada, como eu falei com vocês. Aí, Monlevade se tornou cidade, mas não tinha estrutura nenhuma. Não tinha estrutura nenhuma. Carneirinhos, que não tinha Carneirinhos, não tinha nada. Lá embaixo tinha, porque os funcionários da Bel, todos tinham atendimento, eles tinham, né, saúde, tudo. Cá para cima, nada. Sabe quantos médicos tinham em Monlevade? Em 1972, Monlevade não, desculpa, lá embaixo tinham vários médicos. Carneirinhos, Cruzeiro Celeste, essa região toda para cima aqui. Sabe quantos médicos tinha aqui nessa região para atender a população da época? Um médico. Um médico. Para quem é mais antigo vai lembrar do doutor Inácio. Já era um senhor, já mais idoso, e ele que fazia. E muita gente era atendido na farmácia central. Chegava lá com uma dor de barriga, dava um remédio de barriga, né? Então, em 1972, em 1969, aconteceu uma outra situação. Aqui na frente, vocês sabem que tem a Avenida Wilson Alvarenga, não é isso? Vocês sabem por que esse nome, Wilson Alvarenga? Foi o primeiro prefeito eleito de Monlevade, tá? Depois o segundo foi Bill, o terceiro foi meu pai e assim vai. Até chegar hoje, que é o Laércio, que é o prefeito atual. São vários prefeitos. Bom, o Wilson Alvarenga, você sabe que aí debaixo tem um córrego, não é isso? Para chegar no centro educacional, antigamente, como é que fazia? Não chegou a ser dessa forma, por quê? Porque já foi feito fazendo o centro educacional no mesmo ano inaugurou a avenida. Senão, sabe como é que vocês iam chegar aqui? Pisando na poeira, no barro. Porque aqui era o córrego, tinha umas pontezinhas daqui para cima, então você passava assim. Canalizou tudo em 69, aliás, em 69 começou a fazer o projeto, em 70 começou a canalizar um pedaço, foi essa frente aqui, e um pedaço lá em cima. Em 71 já começou a canalizar o restante todo e fazer a avenida por cima. E aí colocou iluminação, essas coisas todas. Então, junto com isso, o centro educacional foi num pacote grande, nesse contexto. Então, os primeiros estudantes da inauguração em 1972, os primeiros estudantes começaram a ter suas aulas em 1972, como eu falei, no dia 6 de abril, depois de amanhã. Vai comemorar 51 anos. Na época, como eu disse, o prefeito inaugurou aqui, inaugurou o posto médico. Certo? É o seguinte, em 1972, em 1971,
o então prefeito Antônio Gonçalves falou assim: olha, tem muito aluno formando nas escolas de primeira a quarta série. Onde é que eu vou colocar esses alunos? Vamos fazer a escola. Qual escola? A Escola Municipal de João Levade. Quem sabe aonde que é a Escola Municipal de João Levade? Quem sabe aonde é a Escola Municipal de João Levade? Aonde que é? Aqui. O centro educacional, antes de chamar centro educacional, chegou a chamar por um tempinho pequenininho, mas nem estava funcionando ainda, chamava Colégio Municipal João Levade. A lei mudou, passou a ser chamado Centro Educacional João Levade. No dia 6 de abril, houve a inauguração. Nós vamos ver algumas fotos aqui da inauguração. E nessa inauguração, sabe quem estava lá? Se vocês adivinharem, eu dou um doce. Meu pai estava, claro, ele estava aí porque ele inaugurou. Eu fui aluno daqui do Centro Educacional como vocês são hoje. Eu estudei aqui na 5ª série. Da turma que inaugurou aqui o colégio, eu estava ali fora. Meu pai estava lá na frente inaugurando e eu lá na fila, com meu uniformezinho, na época era uma calça caqui, né? Isso chama aquele marronzinho clarinho. Uma calça caqui e a camisa clara. Estava ali na fila, todo mundo enfileirado ali fora. 1000 alunos naquela época. Mais 115, 100 e poucos alunos no ensino médio naquela época também. Aqui começou a funcionar. A escola só foi crescendo. E eu quero dizer para vocês uma coisa, viu, gente? Aqui, ó. Presta atenção, porque isso aqui agora vai ser importante que eu vou falar com vocês. Vocês, hoje, têm o privilégio, todo mundo sabe que é privilégio, sabe? Tem o privilégio de estudar numa das melhores escolas desde que foi fundada. Desde que foi fundada, muitas vezes era a melhor escola. Vocês, na hora que chegarem lá fora e falar, eu estudo no centro educacional, pode bater no peito e falar assim, eu estudo numa escola boa. Porque é assim que o centro educacional sempre foi visto lá fora. Então vocês têm essa facilidade. Então, conselho de velho para novo. Conselho de velho para novo. Aproveitem o tempo que vocês estão aqui dentro. Porque aqueles professores ali, ó, nem são tão bem pagos, mas estão aí dedicados, correndo atrás, batalhando, para dar para vocês o que tem de melhor aqui na escola. O centro educacional sempre participou de tudo na comunidade. Sempre. Participou de gincana, participou de feira, participou de tudo. Fazia as festas aqui, culturais, esportivas, tinha fanfarra, participava do 7 de setembro, era uma disputa legal na época. Tudo o centro educacional estava junto. Então vocês, olha, vocês têm tudo para se dar bem na vida, como vocês estão aproveitando aqui hoje. Tem gente que vai aproveitar mais, tem gente que vai aproveitar menos, mas aproveite. Muito bem. Ali, ó. Ali é a inauguração, tá vendo? Aquele cara de terno lá é o prefeito Antônio Gonçalves. Aqui tá atrapalhando? Aquele é o prefeito Antônio Gonçalves, meu pai. Ao lado dele é minha mãe, já faleceu há muitos anos. E ali um deputado antigo que tinha, que ajudou muito a levar, chamava Jorge Ferraz. Ali continua ele fazendo o discurso de inauguração. Isso em 1972, tá, gente? 51 anos atrás. Volta naquela aí, por favor. Me corrijam aí alguma professora aí que é mais antiga, que vai lembrar mais. Apesar de que a turma hoje é toda nova aqui. Aquela mulher de branco lá, tá vendo? Ela tá de vestidinho branco lá, com a mão assim na frente do corpo. Tá lá, do lado de vermelho. Se não me engano, eu tenho quase certeza, porque eu tenho uma outra foto, vocês vão ver dela aí. Foi a primeira diretora daqui da escola, né? E o atual, que é o Dilson, que está aí fazendo esse trabalho
E eu, quero agradecer a ele e as pessoas que me convidaram para poder estar aqui falando para vocês. E vocês estão me dando o prazer de mais uma vez poder falar para a turma jovem, para os alunos, poder ter esse contato com vocês, porque eu sou apaixonado pela educação e com a história. Estou fazendo as duas coisas aqui hoje. Então, muito obrigado a vocês. Bom, vamos para outro? Ali também continua ele fazendo o discurso dele lá, da época. Algumas pessoas em volta. A minha mãe, aquele que está ali segurando um gravadorzinho, para quem lembra dele aí, era o professor Josué, que construiu o Castro Alves lá em cima, que hoje é o antigo colégio estadual que foi para lá. Aqui já é dentro da escola, que a escola foi tudo estruturado para funcionar, para ter as salas de aula, tudo que os alunos precisavam para poder funcionar, os professores precisavam, ficou pronto. O resto, fazer muro, fazer outras salas, melhorar o anfiteatro, tudo foi fazendo depois. Cada prefeito que veio tendo a atuação depois, fez alguma coisa para melhorar a escola, Esse anfiteatro mesmo, olha quanto que ele foi melhorado. Ele era muito mais simples, Hoje já está funcionando aí de uma forma muito melhor, Acústica, tudo. Mas ele já existia na época. Então tudo que precisava começou a funcionar em 72. E ali estão as bênçãos de um padre, que na época era muito usual isso, fazer o padre, fazer uma celebração, etc. Então ele está benzendo a escola. Essa foi a primeira diretora. Essa aí foi a Emilce. A primeira diretora ficou um ano só aqui, mas um trabalho muito intenso, porque estava tudo começando, tudo era novo, As questões de dar as aulas, o processo pedagógico todo era novo, e ela estava na frente disso aí. E eu coloquei só a foto dela, porque não dava para poder colocar de todo mundo, só nós íamos ficar aqui até amanhã falando de cada um deles, porque cada um deles, cada diretor, cada coordenador, cada pessoa, teve a sua importância aqui na escola, Cada um fez seu trabalho da melhor maneira possível, e as coisas estão funcionando até hoje. Então, através da foto dela, ela está inclusive no desfile de 7 de setembro, você vê, a diretora ia no desfile. Então eu quero aqui homenagear aos professores, diretores, vice-diretores, funcionários, seja da limpeza, pessoal da cantina, os funcionários administrativos e também a vocês, alunos. E eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa agora. Vocês topam? Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma salva de palmas em homenagem ao Centro Educacional. Isso aí. Orgulhem-se de estudarem no Centro Educacional de João Monlevade. Eu fiquei aqui só 6 meses, mas foram dos grandes 6 meses que eu tive na minha vida, porque depois eu fui estudar na Vila Tem, que eu morava lá, o Polivalente inaugurou também um semestre depois, era pertinho de casa, eu fui para lá. Mas orgulhem-se e agradeçam.